dúvidas? A resposta é não, meu querido e minha querida delinquente. Haruardo! Sejam muito bem-vindos, meus queridos Kohai Tachi, a mais um vídeo de Tokyo Revenger aqui no canal, onde bora destacar, enaltecer e explorar os acontecimentos mais relevantes e recentes dos últimos capítulos através de um mini resumo aqui numa conversa calorosa com Haru Senpai. É interessante porque os grandes tópicos que serão os assuntos do vídeo é o poder novo de Takemito. Agora ele não volta pro passado, ele prevê o futuro, algo muito interessante e relevante. Outro ponto interessante, a relevância de Kawaragi Senjo. Afinal, ela é a líder de uma das 3 divindades, é a única líder mulher, ela é a líder da Brahman. E sim, eu vou pronunciar mais Brahman porque eu vou tentar puxar pro Nihongo e eu espero que a pronúncia eu tente chegar no mais próximo possível. Então, acontece que sendo a líder da Brahman, a gente verá uma grande relevância, porque depois dos últimos acontecimentos, acredito que ela vai destruir a Rokuhara Tandai pelo Takemito. Inclusive, qual é o acontecimento que vai fazer com que a Rokuhara Tandai seja destruída pela Brahman? Então, acontece que a líder da Brahman, junto com o grande ace deles, né, que é o Takemito, quase foram assassinados. Se não fosse pelo nosso amado Draken, que deu a sua vida como escuro, o pior teria acontecido. Então é interessante, galerinha do meu coração, por conta de com isso, combina na última cena painel do capítulo mais recente. Draken-kun está vivo ou está morto? Ou entrará em coma? Essa que é a questão. Por conta de que você vai ver, não tem relevância, não tem sentido o Draken ser morto. Pensem comigo, lembrem do início da obra, o Mike virou tudo aquilo que virou devido à morte do Draken. Então, seria um furo no roteiro o Draken morrer agora, por conta de que isso culminaria no Mike virando o que ele virou no primeiro arco da obra, quando o Draken foi morto. Que o Takemichi teve que voltar no tempo e tentar salvar ele a todas as forças e custos. E muitos vão pensar, mas os acontecimentos mudaram agora. O Draken continuou nas gangues porque ele quis. Mesmo assim, seria o gatilho que ia fazer o Mike perder a sanidade dele. Porque o Mike está tentando seguir o caminho que vai fazer com que todos fiquem bem, na promessa de 12 anos da linhagem passada, que a gente se recorda que todos ficaram bem, menos ele. E acontece que se o Draken for morto, o Mike vai voltar para as trevas com toda certeza. Não vai adiantar o Takemichi tentar algo. Na minha opinião, seria um furo de enredo. Não é a mesma relevância da Ema. A Ema foi certeira naquele momento. Foi uma morte que tinha que acontecer. A Ema não foi citada nas outras sagas que ela também havia sido morta. Era o pessoal da Toman, não ela. Acontece que então você vê sentido. A Ema é diferente do Draken, é caso para caso. Acontece que o Mike não ficaria nas trevas com a morte da Ema. A gente viu que ele conseguiu se manter na sanidade. E comparado com o Draken é diferente, porque o Draken já vem sendo trabalhado desde o primeiro arco. A Ema não havia sido explorada. Ela foi morta, por isso que o Mike ficou nas trevas. Não. O Draken foi morto e por isso o Mike tinha perdido a razão, a emoção dele. Então é interessante de ser frisado isso. Acontece que seria um furo no enredo, na minha opinião, porque daí iria preceder ao início da obra. Então eu acredito que Ken Wakui Sensei vai fazer o seguinte: ele vai deixar o nosso querido gigantão em coma. Porque o Draken-kun ficando em coma, não importa se será só por um mês, ou por 2 anos, ou 12 até, acontece que ele vai ficar ileso, não vai sofrer nenhum perigo, não vai ser morto e não vai entrar na grande batalha. E assim a gente vai ver que o destaque vai ir pro Takemito, que vai enfrentar o Manjiro Sano. Então confia, o Ken Wakui Sensei vai deixar ele no estado grave, que vai ficar em coma. Mas matar ele não vai, porque ele sabe que seria um furo no enredo da trama. Então, não tem por que se preocupar, né, rapaziada? Eu acredito que esse tópico já tá, então, por se dizer, conversado aqui com vocês. Mas relaxa, que a gente ainda tem outros pontos aqui pra conversar, talvez até um pouco sobre o Draken, sobre como rolou o suposto sacrifício. Então já comenta aí o que você tá achando dos capítulos mais recentes. Se você gostar do meu trampo aqui no YouTube, me segue pra ajudar no meu trabalho, para que a gente faça uma facção, uma gangue tão grande quanto a Toman, quanto a Tokyo Manji, para que a gente domine e salve o nosso querido menino Mike. Então conto com a sua inscrição, vem fazer parte da gangue do Haru Senpai, compartilha o vídeo e dá like caso você goste. E agora bora continuar falando sobre os capítulos mais recentes através do mini resumo de Tokyo Revengers, que deveria ficar mais conhecido como o sacrifício de Draken salvou a líder da Brahman, que está apaixonada por Takemichi. E eu diria que, falando rapidamente, uma questão interessante que envolve o poder do nosso querido Hanagaki Takemichi, que é a questão agora de prever o futuro. É interessante, galera, por conta de que não são segundos nem minuto, ele não tem o contexto, é uma cena vaga, uma cena estática do que vai acontecer no mesmo dia, possivelmente, da sua linha do tempo.
Antes, ele voltava no tempo. Acontece que ele não tem mais recursos para fazer com que isso seja possível, essa temática, esse poder. Com isso, podemos dizer que ele perdeu esse poder. Só que isso liberou uma nova técnica para ele, aparentemente. Ele consegue ter, digamos que, um momento que envolva a sua pessoa com as demais. Por exemplo, ele visualizou uma cena em que a Sandy não estaria bem. Isso envolve uma linha do tempo em que ela estaria morta. Acontece que essa linha não aconteceu por conta do Draken. Já a linha em que ele se suja de sangue aconteceu, porém era com tomate, era ketchup. Então você vê, é vago, ele não tem o contexto e pode ser alterado. Porém, depende de fatores externos, não apenas de sua vontade, porque ele não tem o contexto do que vai acontecer no futuro que ele previu numa cena estática. Ainda assim, como ele vai usar essa técnica? Essa que é a questão. Mas acredito que é uma questão que a gente vai ter que esperar os próximos capítulos. Até lá, vamos pensando, refletindo e vendo como ele vai agir com esse novo poder dele, não é mesmo? Mas acredito que agora, bora continuar falando sobre os acontecimentos mais recentes que aconteceram no mangá. Continuando a nossa conversa aqui sobre Tokyo Revengers, através desse mini resumo, é interessante, galera, de falar agora sobre a gangue em que Takemichi e Draken fazem parte, que é a nossa querida Braffman. É interessante porque você vê que não é só essa gangue. Todas as gangues, praticamente agora, na situação atual, na ambientação que o Ken Wakui Sensei está fazendo, são gangues já mais levados para o lado Yakuza da vida. E o que eu quero dizer com isso? São gangues de delinquente e gangster que estão caminhando para o caminho Yakuza, que é o caminho de mafiosos. Uma coisa é ser um delinquente qualquer, uma criança. Outra coisa é você começar a ser um adolescente gangster que está começando a fazer parte da máfia japonesa. E você vê que isso está começando a acontecer neste último arco. Você vê a gangue do Mikey, que vai virar a Boten, que vai ser uma organização muito perigosa no futuro, que nem foi mostrado pelo próprio Takemichi. Acontece que a Rokuhara Tandai é uma gangue suja que envolve armamento de armas. E acontece que nisso tudo a gente tem a Braffman, que é a melhor de todas, possivelmente, só que é uma versão já um pouco suja do que poderia virar, né, a nossa querida Toman se o Mike não tivesse feito, né, o desbande praticamente do grupo. Então é interessante porque você vê que é uma gangue que tem ainda liberdade, quer se tornar a maior, a líder quer ser a mais forte, a primeira colocada, a mais conhecida, só que acontece que nisso tudo eles começam a fazer uns papéis sujos, eles têm que acertar com certos clientes, certos acordos que não são bem vistos pela sociedade porque envolve, né, coisas sujas como tráfico, possivelmente escravidão e outras coisas que não precisa ser comentado aqui, né? Então é interessante porque você vê que eles têm, digamos que, alguns locais secretos que envolvem gangues brigando entre si, digamos que lutas ilegalizadas, onde é apostado valores. Então é interessante porque você vê que é realmente uma gangue assim de delinquentes, mas que já vai puxando para um lado mais mafioso. É interessante isso, inclusive, de ser citado. Eu elogio por conta de que é uma ambientação de conforme você está crescendo, você vai pegando mais responsabilidades e você vai envelhecendo, você pode ficar hipócrita, como a sua alma toda pura e inocente vai começando a ficar deteriorada. E é interessante porque era isso que o Mike queria proteger na Toman. Ele não queria que eles seguissem esse caminho. E acontece que a Braffman é o exemplo claro do que está acontecendo se a Toman não tivesse sido acabada naquela época. Então é interessante por conta de que foi mostrado que nem sempre pode ser limpo. A Kawaragi Sensei mesmo fala que às vezes eles vão ter que fazer papéis sujos. Acontece que é comentado que ela tem que começar a controlar sua emoção como o Mikey faz, que é assim que se negocia trabalho. Você não pode assustar o cliente, ele é um cliente, você tem que obedecer a ordem e você não pode assustá-lo. Então é interessante, galera. Eu acho que ficou muito bom essa ambientação atual pro último arco da obra, até pela questão do Takemichi, né? Se 2 anos depois eles já estarem no ensino médio, realmente é uma fase de gangsters. Mas, enfim, indo direto ao ponto, tendo falado um pouco sobre essa divindade, né, que foi explorada e citada, desenvolvida, acontece que a gente viu mais da líder, que é a Senju. Ela é a primeira líder mulher e é a única que foi apresentada em Tokyo Revengers. Acontece que é interessante de abordar que ela tem muito uma alma sapeca, como o Mikey tinha na época da Toman. Ela é muito divertida, ela tem, digamos, uma carisma que todos vão seguir. E aparentemente ela é muito forte, mas muito forte mesmo. É tão forte quanto os membros da gangue que o Mikey tem atualmente à sua disposição, para você ter noção. Então, com isso, ocorre que a gente vê que ela pode possivelmente dar conta de uns 100 a 1000 pessoas numa luta mano a mano. E o mais interessante de tudo isso é que por mais que ela tenha toda essa versão afeminada do Mikey, eu considero ela a Mikey mulher,
Acontece que ela teve um crush no Takemichi. Ela tornou o Takemichi o assessor pessoal dela, o seu assistente, e acontece que ela já foi em 2 dates com ele. E é interessante que nisso tudo ela gastou rios de dinheiro. Acontece que ela tá comendo, se divertindo, ela fez uma promessa que vai proteger o Takemichi, ela fez realmente um acordo, ela sabe que o Takemichi quer salvar o Mikey, e ela quer derrotar a Tokyo Manji para ela se tornar a maior gangster do Japão, então com isso ela vai ajudar esse plano do Takemichi, por isso que ela quis o Takemichi tanto no grupo dela, porque as pessoas assim que o Mikey mais confia tem que ficar na parte no grupo dela, para que assim numa possível luta eles tentem dialogar ao invés de cair na porrada. Por isso que ela conseguiu o Draken e agora conseguiu o Takemichi. Mas é interessante porque os outros membros da Toman estão sendo evitados pelo próprio Draken e pelo Takemichi, pois eles mesmos sabem que é uma fase muito importante para a vida deles, onde eles têm que empreender e estudar para que eles possam enriquecer e viver um futuro belo, sem perigo, sem ser um adulto mau, como o próprio Mikey havia dito naquela carta gravação dele. Então é interessante, né, rapaziada? É interessante, galerinha, que não tem como. A gente viu que a Sanjo montou bem o plano. Ela pegou, digamos que o ace das gangues, que é o Takemichi, porque quando o Takemichi foi apresentado na Brafman, ela disse o incidente de 3 de agosto, o incidente do Halloween sangrento, a batalha final lá do distrito, em que ele foi o líder, Hanagaki Takemichi, o ex-primeiro capitão da divisão da Toman. Acontece que fazendo essa apresentação toda, tipo, eu ainda fico meio bolado que todo mundo olha com um olhar, tipo, o que esse cara tá aqui? E você vê todos os títulos que o Takemichi já tem. Eu gostaria que, tipo, tivesse uma pessoa cochichando com a outra, tipo, esse cara é o bichão, hein? mas ele não tem tanta força. Mas ele foi o primeiro capitão da Toma, pô. Ele foi o líder que levou lá naquela vitória lá contra o Kizaki Tenta. Pô, o cara é bichão, a gente tem uma grande ace agora. Como o próprio Draken disse, a Hokuhara Tandai tentou matar ele porque ele é um grande peixe que a Brafman conseguiu. Ele tem uma reputação muito enorme agora. Então, eu queria mais dessa reputação do Takemichi sendo abordada pelos outros personagens. Mas é só minha opinião, tá, pessoal? E acontece que com isso, a gente vê, né, que nossa querida Brafman está praticamente montada, mas com isso vem perigo, porque o grande Ace estando lá, acontece que atraiu perigo. A Sandy poderia ter morrido. Com isso, vemos que o Draken interviu a tempo. Só que acontece que com isso, por mais que fosse um futuro com sucesso, foi um futuro que envolveu sacrifício, porque o Draken disse que fez tudo o que ele podia. E agora o capítulo se conclui com expectativas para o próximo, onde a gente pensa, Draken-kun, Shinanaide, Onegai, precisamos de você! Sem dúvidas, o capítulo foi muito especial. Os capítulos mais recentes estão sendo muito formosos. Rokuhara Tandai comprou uma briga direta com a Brafman. Se o Mikey souber o que aconteceu com seu querido Takemichi e com o Draken-kun, acontece que ele vai acabar com a Rokuhara Tandai em 2 tempos. E com isso, possivelmente, uma trégua será feita. Porque na Batalha das 3 Divindades, acontece que se o Mikey saber a situação atual, caso o Takemichi compre briga antes que o pessoal da Rokuhara, antes de derrotar o Manjiro, acontece que ele vai querer ajudar. E depois eles brigam tretando, tipo, você não pode me controlar, deixe com que eu fique no meu lado Dark. E o Takemichi vai falar, eu estou aqui, eu tenho tempo para te ter, eu quero um feliz futuro onde todos estejamos comendo junto no casamento meu e da Hina. Vai ser alguma coisa assim. Mas acontece que a gente vai ter que esperar, né, pessoal? Então, agora falando um pouco sério, ainda voltando ao assunto do Draken. Haru, o que você achou da questão do Draken-kun? Realmente é relevante que ele morra? Eu já disse, furo de enredo. Me desculpa quem é o Akui Sensei, mas vai ser furo de enredo, não adianta comparar a situação da Ema. Se fosse assim, então tinha que ter abordado a Ema na primeira saga também. Ela foi morta ou não foi? Acontece que abordou o Draken, não a Ema. Então não tem por que comparar pessoas queridas pelo Mike que fizeram possivelmente ele perder a sanidade por completo, porque ela não foi abordada na primeira saga, só o Draken. O Mike conseguiu manter a sanidade mesmo com a perda da Ema. Então a questão agora é que se ele morrer, eu acho que vai ser furo de enredo, porque ele vai seguir no caminho das trevas. Então, a questão mais fácil é colocar ele em coma, porque assim ele não participa da batalha final e ainda pode servir como motivação para que os outros membros da Toman se alinhem ao Takemichi na grande batalha. Acontece que o Takemichi vai mentir, ele vai tentar fugir do assunto, ou o Chifuyu vai tentar cobrar ele não vai contar, e acontece que na grande batalha, depois o pessoal da Toman chega servindo ele.
digamos que estão ali pelo querido Takemito, que é o grande líder deles. Podia ser, digamos que, o comeback da Toman e também a última vez que eles iriam lutar, só que agora com o Takemichi como líder para salvar o antigo líder. Eu acharia legal, eu acho que pode acontecer isso, mas daí ia ter que ter muito dedo do Chifuyo, do Pajin-kun, lá do nosso querido outro garoto lá que é modelo. Então a gente vai ter que esperar realmente pra saber. Mas com isso é expectativa feita, né, rapaziada? E com isso aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Tokyo Revengers? Para o próximo capítulo de Tokyo Revengers, eu acredito que a gente deve esperar o estado do Draken. Provavelmente ele vai estar hospitalizado, ele e a Sandy vão estar lá. Acontece que um pessoalzinho da Toman deve chegar, o Akon também. Acontece que muitas peças vão ser montadas. Acontece que o pessoal da Toman vai cobrar o Takemichi porque que ele entrou na Brafman. Então você vai ver que vai ser mais um capítulo dramático. Muitos já estão especulando no Reddit que possivelmente pode ser o capítulo do breakdown, digamos que da depressão, a quebra do estado mental do Takemichi. Possivelmente ele pode entrar mais uma vez, digamos que numa depressão, numa crise de ansiedade, onde ele vai se culpar, porque o Draken vai estar no estado grave. Mais uma vez, ele falhou em proteger alguém, o futuro não está indo como ele queria, ele possivelmente pode se culpar e se questionar se foi a melhor decisão voltar no tempo. E acontece que com isso, possivelmente eles devem explorar que a Sentio não conseguiu chegar no coração do Takemichi, mas a Hina conversando com ele conseguiu. Possivelmente deve ser abordado isso, e talvez seja a última vez, né, que a gente vai ter o consolo da Hina para o Takemito, porque daí vai culminar na grande batalha, eu acredito e espero. Mas você já sabe, vamos ter que esperar o próximo capítulo para ter certeza se é isso que vai acontecer. Então você já sabe, temos novas informações, novos capítulos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Tokyo Revengers, Mata, né?